Telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Maria Carolina Gouveia. Ela é mastologista, mestre em saúde integral, preceptora da especialidade do IMIP e veio conversar conosco sobre o rastreio e o tratamento do câncer de mama. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, doutor Leão. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Ô Carolina, para paciente ir ao consultório do mastologista ou da mastologista, é preciso que haja alguma alteração na mama? De jeito nenhum. Isso daí é um mito completo. Na verdade, o rastreio oficialmente começa a partir dos 40 anos. Mas é muito comum nós flagrarmos mulheres que chegam aos 40 anos sem saberem que elas são pacientes de alto risco. E aí, nessas situações, o rastreio precisa começar antes. Então, para a mulher, de uma forma geral, a gente recomenda que a primeira consulta com o mastologista aconteça aos 25 anos de idade. E a partir daí a gente define a periodicidade. Qual a vantagem do rastreio de alterações na mama? Então, o diagnóstico precoce é a chave do tratamento bem-sucedido. Se a paciente ela flagra uma alteração inicial, ela tem muito mais chances de ficar curada daquela doença. Então, o rastreio ele nos ajuda a identificar lesões muito iniciais, antes dos sintomas. Qual o risco de uma mulher desenvolver o câncer de mama? Isso pode variar. Na população geral, o risco é em torno de 12%, só pelo fato de ser mulher. Então, se essa mulher possui outros fatores de risco, e aí vão entrar diversos aspectos como história familiar, hábitos de vida, biópsia de mama prévia, esse risco pode chegar até 80% em algumas situações. Por que é que o mesmo tipo de tumor em pacientes diversas, eles funcionam de uma maneira não igual? Então, aí o senhor ia me dar a chave para eu ficar muito rica se eu soubesse responder essa pergunta. Mas assim, de uma forma geral, a gente tem diversos perfis de tumor. E a gente entende que um tumor, para se manifestar numa paciente jovem, ele precisa ter um perfil um pouco mais agressivo. Numa paciente idosa, aqueles mecanismos de defesa eles já são um pouco mais limitados. Então, a doença ela consegue se manifestar de uma forma mais simples. Então, na paciente jovem, o tumor geralmente ele é mais agressivo do que numa paciente mais idosa. Doutora, quando é que a paciente pode acender aquele alerta para procurar uma mastologista e ver que realmente ela está em risco de ter um câncer de mama? Eu consigo pensar em 3 possibilidades para responder essa pergunta. A primeira delas foi mulher. Eu sempre advogo que toda mulher tem que ter uma mastologista para chamar de sua. Então, em todas as oportunidades que eu tenho, eu friso bastante isso. Porque é nessa consulta, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a mastologista, que ela vai conseguir entender qual é o risco real individualizado para ela. Então, ao segundo momento que eu acho que a mulher deve procurar um mastologista é quando ela sentir qualquer alteração na mama. Flagrou qualquer alteração ou acha que flagrou, procura um mastologista. É melhor a gente pecar por excesso, porque é a nossa oportunidade de descobrir a doença no início, tratar e viver a vida. E a terceira é quando a gente tem uma história familiar importante. Então, até hoje, não teve ninguém na minha família que teve câncer de mama. E, de repente, minha irmã teve um câncer de mama. Ou não necessariamente a irmã, uma prima, uma tia. Então, nesse momento, é o momento de procurar um mastologista. Porque aí eu vou tentar entender qual é o meu risco individual. O risco de 12% é para quem não tem história nenhuma, para quem não tem nenhum outro fator de risco. Mas o risco pode ser bem maior em algumas situações. Quando é indicada a mastectomia redutora de risco? A mastectomia redutora de risco, como o próprio nome já diz, ela é redutora, ela não é anuladora de risco. Então, não existe nada que a gente possa fazer que consegue zerar esse risco de desenvolver câncer de mama. Diante disso, eu quero deixar claro que as únicas indicações formais que nós temos para a mastectomia redutora de risco é em pacientes que possuem mutações de alta penetrância, que são aquelas mutações bem conhecidas por causa da história da Angelina Jolie. Então, são mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. São as únicas pacientes que possuem um benefício comprovado desse tipo de cirurgia. Todas as outras, esse benefício é bem discutível. E como é que é feito o acompanhamento desses pacientes de alto risco? A partir do momento que nós flagramos um alto risco, nós vamos traçar uma estratégia de redução de risco para essa mulher.
Então, se eu flagro um alto risco, seja por uma mutação genética, ou seja por uma alteração em uma plataforma de risco, onde a gente flagra um risco vitalício, aí se a mulher viver até os 80 anos, maior do que 20%, nós podemos iniciar medicação redutora de risco, em algumas situações, e nós podemos fazer um rastreio de alto risco. O rastreio de alto risco, ele diferencia do rastreio habitual, que é daquelas mulheres que não tem nenhum fator extra, porque em vez de ver um mastologista uma vez por ano, essa mulher vai passar em 2 consultas anuais, no mínimo. E dependendo, a gente pode até fazer mais consultas e agregar exames além da mamografia, como a ressonância, como a ultrassom, além do exame físico que é feito atualmente. O exame da mamografia, eu acho um estupro aquilo ali. Por que é que ainda é usado se você tem a tomografia, que é um exame que nem toca na mama? Primeiro, esse exame deve ter sido inventado por um homem, realmente, né? Porque toda mulher reclama. Mas a verdade é que a mamografia, para o rastreio, ela ainda é um exame muito importante, porque é o único exame que consegue flagrar uma alteração que nós chamamos de microcalcificações. As microcalcificações, elas podem ser a alteração mais inicial que um câncer de mama pode apresentar. Então, diante dessa informação, nós continuamos usando a mamografia. Não existe ressonância, não existe ultrassom, não existe PET scan, nada que consiga flagrar essa alteração mais inicial. O que quer dizer o BIRADS? O BIRADS é uma classificação que tem a intenção de unificar a linguagem dos radiologistas. Então, muitas pacientes ficam muito estressadas quando chegam no consultório com um exame que era BIRADS 1 no exame anterior e no ano seguinte virou um BIRADS 3. Mas isso não quer dizer que a mama evoluiu de um 1 para o 3. Um BIRADS 1 quer dizer que é uma mama que não tem nada. Enquanto um BIRADS 3, quando eu flagro, ele pode estar escrito em mandarim. Se tem BIRADS 3 ali, eu sei que ela tem um nódulo naquela mama. Então, é uma forma de todo mundo falar a mesma língua. Os hábitos de vida podem interferir no risco de desenvolver um câncer de mama? Com certeza absoluta. Apenas 10% das mulheres que desenvolvem um câncer de mama ao longo da vida vão apresentar mutações genéticas ou história familiar positiva para câncer de mama. Então, 90% dessas mulheres vão ser o primeiro caso na família. E nós não conseguimos identificar nenhum fator genético ou hereditário que esteja relacionado com esse câncer. Então, com certeza, alguma coisa que essa mulher fez ao longo da vida dela aumentou o risco dela e fez com que as células dela desenvolvessem um câncer. Ô Carolina, deixa de ter o telefone ou suas redes sociais para quem quiser ter uma consulta ou uma entrevista mais formal com você. Perfeito. A minha rede social é @mariacarolinamastologia e eu atendo no consultório no Rio Mar e na Oncoclínicas, que eu posso passar para vocês o telefone. E você em casa, não sai daqui, voltaremos após o intervalo. O verão chegou e agora é a época de colocar aquele biquíni. Afinal de contas, tem praia, tem piscina, muitas atividades ao ar livre. E aí você fica olhando aquela gordurinha que você não gosta, aquela irregularidade na cintura te chateando. Você sabia que a dermatologia pode te ajudar a resolver os problemas de contorno corporal? Contorno corporal pode ser tratado com tecnologias que não deixam cicatrizes nem marcas e que não vão te afastar do verão. Uma dessas tecnologias que eu adoro é o ultrassom macrofocado. Aquele que a gente usa na face e pescoço para tratar a flacidez, pode te ajudar a tratar a gordura corporal indesejada e tratar aquele contorno desagradável, até mesmo pós-cirurgia. O ultrassom macrofocado tem uma tecnologia precisa de ondas acústicas que ajudam no foco a destruir a gordura com inflamação muito restrita e praticamente sem período de recuperação. E as sessões são muito confortáveis e que não vão impedir você de ir tomar sol, por exemplo. Essa tecnologia é muito segura e já comprovou eficácia no tratamento da gordura localizada e também da celulite. Ela pode te ajudar a tratar gordura localizada na linha da cintura, no culote, aquela gordurinha do sutiã que fica chateando quando você coloca um biquíni e muitas outras áreas de gordura localizada no seu corpo.
e também pode nos ajudar a tratar irregularidades de contorno de pós-operatório e até mesmo pós-lipoaspiração. Essa tecnologia é muito segura e eficaz, e a gente tem essa tecnologia disponível aqui na clínica para você. Boa noite, eu sou Maria Carolina Gouveia, eu sou médica mastologista e hoje eu vou ter a honra de entrevistar o nosso titular, o cirurgião plástico, Dr. Emídio Leão. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Vamos lá, bora Vamos ver se eu lá. vou estar à altura dessa entrevista. Lógico. Doutor Emídio, a reconstrução mamária, que é o nosso tema de hoje, é um tema que costuma trazer muitas dúvidas às pacientes. E hoje eu gostaria de trazer algumas perguntas para a gente tentar desmistificar um pouco, certo? Pois Então, a cirurgia para reconstruir as mamas, ela deve ser feita em qual momento? Olha, uma primeira cirurgia, a destruição da mama é feita por um motivo que é o câncer, entendeu? Normalmente a mama da paciente está bonita e ela foi retirada por causa de uma doença. Então, não se deve fazer a reconstrução antes de que essa doença esteja tida como ausência do corpo. Mas quem dá a ordem para isso é a mastologista e o oncologista. Perfeito, gostei muito da sua resposta. E seguindo aqui, como é feita a reconstrução das mamas? Eu sei que existem várias formas, mas assim, duas formas assim mais habituais. Primeiro começou com a reconstrução de mama feita através de expansores, certo? A retirada era sem a exerese da musculatura torácica e se colocava um expansor embaixo do grande peitoral. Depois dessa expansão completada, colocava-se uma prótese, certo? Depois passou a fazer a reconstrução com retalhos abdominais, onde através do músculo do reto abdominal levava irrigação e um volume do abdômen inferior para fazer aquela mama. Mas hoje em dia se usa mais uma cirurgia chamada de latíssimo dorsal, o grande dorsal. Sim. É feita através de individualização da artéria costal e leva para fazer a reconstrução da mama. Na maioria das vezes auxiliado com a colocação de próteses. Certo. Depois faz o CAN, né, que é o mamilo, com a areola. Sim. E aproveitando, essa areola é uma curiosidade que muitas pacientes têm. Como é feita a reconstrução da areola? Inicialmente, a gente fazia essa reconstrução através de um enxerto de pele da região da prega inguinal, onde normalmente Sim. a pele é mais escura e daria aquela coloração parecida com a areola. Certo? Mas hoje em dia se faz isso muito através de micropigmentação, ou seja, uma tatuagem em que se imita até o mamilo, como se fosse em 3D. E uma dúvida que as pacientes têm é possível amamentar depois da reconstrução? É difícil a amamentação depois da construção, porque na maioria das reconstruções há a extirpação do complexo areolo-mamilar. Sim, entendo. Então, não teria também mais nem glândula suficiente para produzir leite, a não ser que seja né? uma quadratectomia, que é uma cirurgia bem mais simples. Sim. Onde é mais feito só uma simetrização. Você vai trabalhar na mama oposta para deixar parecida com aquela onde foi retirado o quadrante. Entendi. A mama do câncer provavelmente não vai mais poder amamentar, mas a que foi simetrizada, às vezes a mulher consegue, né? Consegue, exatamente. Principalmente porque não tem radioterapia, né? Então, exatamente. Às vezes fica mais simples. Certo. E a reconstrução deixa cicatrizes? E o que o senhor acha e fala para as suas pacientes sobre essas cicatrizes? As cicatrizes, elas ficam em qualquer tipo de cirurgia, certo? Elas podem ser de boa qualidade, mas também elas podem ser de má qualidade. Quando é feita a reconstrução, onde se usa a radiação, essas cicatrizes elas tendem a ser de má qualidade, até porque a radiação faz uma fibrose muito grande no tecido, até a elasticidade dele fica comprometida. Eu digo que uma reconstrução de mama pode deixar a mama até esteticamente bonita, mas a parte funcional dela vai completamente por água abaixo. Entendi. Mas o que eu entendo é, a mama que a paciente perdeu, ela nunca mais vai recuperar, né? De maneira alguma. Então, a gente tem que entender que essa cirurgia é uma cirurgia reparadora e que as cicatrizes fazem parte de tudo que ela viveu, né? Então, eu acho que... Como qualquer outro tipo de cirurgia. Isso, exatamente. Eu não acho que é algo que depois que a gente tenha tantos anos de vida após um tratamento... Depois de uma cirurgia desse tipo e do paciente passar por um câncer, a cicatriz da alma é muito maior que a do corpo.
Verdade, concordo plenamente. Obrigada, doutor Leão, foi um Eu que prazer. agradeço ter tido essa oportunidade de responder a você perguntas tão sábias. Obrigada. E vocês ficam com a gente aqui. Agora a gente vai para o intervalo e até a próxima. Como é seu nome? Nara Menezes. Menezes. Nara, você veio aqui, o que é que eu posso fazer por você? Bem, desde pequena eu me incomodo com o meu nariz. Questão de estética mesmo, né? Eu achei Você respira feio. bem, normal? Normalmente, só questão de estética. Você toma alguma medicação com maior frequência? Não, Tem alergia a algum remédio? nenhum. Já teve alguma doença grave, hepatite, Não. pneumonia, algum problema de coração? Não, Nada, né? nada. Tem história de câncer na família? Tenho sim. Meu avô, Câncer de quê? câncer de pele. Alguém diabético? Não, diabetes não. Cai muito cabelo? Não, A unha é normal. forte ou quebra com facilidade? Quebra com facilidade. Você fuma? Não, Já se operou alguma vez de alguma coisa? não, A anestesia nunca tomou? não, nunca tive. Nem local, para dentro, essas coisas? Ah, pra dentro A cirurgia que você quer fazer, ela pode ser feita de duas maneiras, ou com anestesia geral, ou pode ser feita só com anestesia local. É uma área muito pequena que a gente pode, infiltrando ela, fazer com que você não sinta nada além da furada da anestesia e fazer a cirurgia todinha acordada como você está aqui. Com a vantagem de quando terminar a cirurgia você vai direto para casa. Uma cirurgia simples e que o processo de execução dela é feito com uma rapidez. Entendeu? Então, no caso do meu nariz, seria anestesia local. Poderia ser local, aí depende do seu perfil. Certo? Você vai ter a paciência que teria como se fosse fazer um tratamento de canal. Talvez o tratamento de canal até demore mais. Viu? Realmente você é uma moça bonita e que tem um nariz está destoando um pouco. A gente vai tentar harmonizar isso, viu? Pode ter certeza. Esse é o problema. Então, Lara, agora vamos fazer um exame porque eu quero ver também a parte interna do seu nariz. Para ver se tem alguma coisa que seja merecedora de se mexer também na hora, ok? Tá. Vamos para o exame. Vamos. Levanta a cabeça um pouquinho, Lara. Vamos dar uma olhada aqui. Ver se tem alguma alteração interna. Uma pequena hipertrofia de corneto, mas não é nada demais. A gente vai dar uma levantadazinha nessa ponta, que ela é muito baixa, vai mostrar mais seu lábio, você tem um lábio bonito, e a queda do nariz, ele apaga muito, entendeu? O seu sorriso. Aí a gente fazendo isso aqui vai melhorar. E fechar um pouquinho essa asa. A arquiócea também é larga. Tem que mexer nele todo, um pouquinho em cada coisa. Columela muito dentro. Mas é que a gente organiza. Vem ver, viu? Você vai ficar satisfeito, pode ter certeza. Ok? Ok. Posso pedir seus exames? Pode sim. Né? Tá. Até a volta, hein? Tudo bom, Tudo doutor Leão? bom? Como Como vai? é que vai? Tudo em ordem? Muito bem. Trouxe aqui os exames para você dar uma olhada. Vamos ver se estão todos bons. Esse é cardiológico. Coração da primeira. Tá. E agora está a posição. Vamos marcar o dia e
Nós esperamos lá. Tá ok. E? Tá sim. Tá. Tá, obrigada. Até logo. Hein? Até logo. Pronto, Mara, chegou a hora de ir para casa. Agora é com você, se recuperar, certo? Vai no consultório de hoje há uma semana para a gente tirar esse aquaplástico e você vai ver que ficou tudo beleza, viu? Tá certo, meu. Obrigada. Por nada. Até logo. Qualquer Até coisa logo. você me liga, viu? Tá ok. Alguma intercorrência que tenha. Olá, menino. Doutor Leão. Vamos tirar seu curativo, ver como é que você ficou. Senta aí. Como ela incomodou muito esses dias. Pouco. Pouquinho, bem Meio pouquinho. entupido. É, Mas está respirando já melhor. agora eu já tô respirando bem Não melhor. ficou quase nada roxo, né? Não, fiquei surpreendida, porque eu pensei que ia ficar muito pouco. Vamos lá. Vamos. Vamos levantar aí. Vamos lá, Mara, tirar esse seu gessozinho hoje. Pronto, tá aí você com o seu nariz novo. Senta para dar uma olhadinha ali. Veja aí como é que você está. Olhoso. O que você achou? Olha o perfil. Muito bom. Então, Lara, a vida praticamente normal. A única coisa que eu não quero é sol, entendeu? E ainda não comer coisas assim, tipo crustáceo. O resto você pode fazer tudo. Tá certo. Tá bom? Tá ok. Parabéns. Obrigada, doutor Leão.
Nara, o que é que lhe traz aqui no meu consultório? Você marcou a consulta e alguma coisa deve estar te incomodando. O que é que está lhe incomodando na sua pele? Sim, ultimamente minha pele está muito oleosa. Aí por conta disso está sendo muito cravo, parecendo algumas espinhas. Então vamos aproveitar, vamos aqui examinar. Para ela, eu vou passar uma substância para ela, uma loção astringente para limpar essa pele, tirar um pouco da oleosidade, um sabonete abrasivo, você para durante a noite, e mais nada, e um bom filtro solar. Você tem uma pele muito boa, está de parabéns, siga assim, que o médico de pele não é só para vir tratar de doença, mas também para prevenir enfermidades. E ela com 22 anos já quer saber o que deve usar para manter a pele dela limpa e sadia.